Você contrataria uma orquestra sem um maestro? Ou então abriria um restaurante com vários cozinheiros, mas sem um chefe de cozinha? Parece loucura, né? Mas é exatamente isso que muita gente faz quando decide fazer uma obra sem uma gestão profissional. Oi, meu nome é Sara, eu sou engenheira civil e hoje eu vou te mostrar por que fazer apenas a contratação de uma boa mão de obra não é suficiente para ter uma obra bem feita. Esses exemplos que eu dei são muito bons, então vamos imaginar uma orquestra. Você pode ter músicos muito bons, muito experientes, mas sem um maestro ali para coordenar todos eles, cada um vai tocar no ritmo. E o que vai ter no final vai ser um grande ruído, não vai ser uma música exatamente, né? A mesma coisa no exemplo que eu dei do restaurante. Você pode ter vários cozinheiros muito experientes, mas o chefe ele é responsável por definir a ordem dos pratos, conferir os ingredientes e ver se está tudo certo, coordenar a equipe. Sem ele, você até pode ter pratos bem feitos saindo, mas corre o risco de, sei lá, a sobremesa sair antes da entrada, entendeu? Você não vai ter uma união entre o que está acontecendo ali. Na obra é a mesma coisa. A gente pode pensar que é suficiente contratar um bom mestre de obras com uma boa equipe ali, né, com excelente acabamento, e aí contratar uma boa marcenaria, uma boa marmoraria, ter uma empresa de esquadrias muito boa, referência no mercado, mas a gente precisa de alguém que esteja ali garantindo que isso tudo funcione. Então, por exemplo, quem que vai avisar para a marmoraria que está em ponto de medição, que está tudo certo ali, que as paredes já estão liberadas e que ela pode medir? Quem vai fazer a mesma coisa com a marcenaria? E quem que liga para a concreteira para poder agendar essa questão da concretagem? Então você precisa de ter alguém ali que esteja unindo todos esses serviços e garantindo também que os materiais cheguem. E com preço justo, então fazendo as cotações desses materiais em mais de uma loja e organizando tudo isso. E quem faz isso é justamente a empresa de gestão de obras. Deixa eu contar para vocês um exemplo bem prático que aconteceu recentemente. A gente está fazendo uma reforma de um apartamento e a mão de obra que estava ali tinha dois serviços liberados, duas frentes de serviço. Ela poderia tanto fazer o revestimento da cozinha quanto fazer o revestimento dos banheiros. Por uma preferência pessoal, ela queria começar pelos banheiros. Pensa que ia ser 10 dias para cada um só de exemplo, não era exatamente isso, mas só para vocês entenderem. Para a mão de obra, tanto faz, se ela começasse pelo banheiro ou pela cozinha, ela ia finalizar o serviço dela em 20 dias, que é o importante para ela. A mão de obra quer cumprir o prazo da parte relativa a ela, correto? Só que para a obra como um todo era melhor começar pela cozinha, porque a gente tinha algumas bancadas ali na cozinha que dependiam desses revestimentos estarem prontos para fazer a medição, para levar para a produção, e essas bancadas iriam travar a marcenaria lá na frente. Quem já estava olhando para isso éramos nós, a Coera, que é a empresa de gestão dessa obra. Então a gente exigiu que a mão de obra começasse pela cozinha, mesmo que eles quisessem, né, começar pelo banheiro, por uma preferência pessoal. Eles gostam de liberar logo o banheiro porque eles têm um banheiro novo para usar. Mas nesse caso a gente realmente exigiu que fosse começado ali pela cozinha para não atrapalhar o cronograma total da obra. Você entende que apenas a empresa de gestão vai estar olhando para isso como um todo? Porque cada um dos profissionais, se forem bons profissionais, vão estar preocupados em entregar um serviço bem feito. Mas a sua parte bem feita e a sua parte no prazo. Até isso tá difícil de achar, tá, gente? Mas enfim, o correto é que cada um deles estivesse preocupado com isso. A única empresa que está ali olhando para tudo isso e se preocupando em tudo isso ser entregue no prazo final para o cliente é a empresa de gestão. Nenhuma outra está preocupada com isso. Então, dando até um outro exemplo mais prático, tem que comprar os pisos, a argamassa. É a empresa de gestão que faz essa cotação, libera para a ordem de compra. Quando chega esse material lá na obra, ela confere se está tudo correto, libera para aplicação, confere se quem está aplicando está seguindo certinho ali as especificações do fornecedor, seguindo certinho, né, o que está escrito ali na embalagem, né, as orientações técnicas. Então a empresa de gestão está preocupada com tudo, com o global da obra e não apenas com uma parte do serviço. Todos os outros contratos são de alguma parte específica do serviço e você precisa que alguém esteja ali por cima gerenciando e coordenando tudo isso. Se você não tiver essa figura do gestor na sua obra, assim como uma orquestra sem maestro, alguém vai ter que fazer esse papel. E geralmente acaba sendo o cliente. Só que aí que começa o caos. Porque geralmente essa pessoa, né, ela é leiga, então ela não tem ali os conhecimentos técnicos para fazer esse papel de gestor de uma obra e não tem o tempo disponível para fazer isso, porque a pessoa está trabalhando, enfim, tem sua vida, tem seu lazer, tem sua família. Então é por isso que a maioria das obras no Brasil são traumáticas para quem constrói. As pessoas falam, pelo amor de Deus, não constrói, comprar pronto é muito melhor, porque a grande maioria das pessoas constroem sem essa figura do gestor, infelizmente. No máximo contratam ali um engenheiro para ser o responsável técnico, assinar ali o documento, falar que a obra é dele, mas ele não está ali constantemente gerenciando, fiscalizando e coordenando os serviços da obra.
Só que tem uma armadilha muito comum que as pessoas muitas vezes caem quando está se falando de gestão de obras. A pessoa entende a importância, vai atrás de um serviço de gestão, mas acaba contratando uma gestão que não é imparcial. O que eu estou querendo dizer com isso? Contrata, por exemplo, uma empresa gestora que é a mesma empresa que está fornecendo mão de obra. E por que isso é um pouco complicado? Um pouco não, eu considero muito complicado. Porque uma das funções da empresa que é a gestora é fiscalizar todas as outras equipes, inclusive a mão de obra. Todas, marcenaria, marmoraria, o empreiteiro de mão de obra, esquadria. Então é função do gestor fiscalizar e fazer as medições de todos esses serviços. Para liberar uma medição, então a gente vai, por exemplo, o exemplo mais comum, né? Liberar uma medição de mão de obra. A gente verifica se a mão de obra fez aquele serviço corretamente, né? Se esse empreiteiro de mão de obra fez isso da forma correta, o que foi feito, se foi bem feito, e aí libera para pagamento. Quando tá ruim ou quando não andou tanto quanto deveria, a gente literalmente trava o pagamento dessa empresa. Como que vai haver essa confiança nessa imparcialidade de eu, como gestora, travar o pagamento da minha própria empresa? É algo muito complicado. Você acaba realmente ficando no modelo de contrato no qual você acha que você está podendo confiar ali, mas na verdade há um conflito de interesses muito grande. Então, eu sempre falo que quando você vai contratar uma empresa gestora, ela tem que ser os seus olhos lá na obra. Então, ela não pode ser a mesma empresa que está fornecendo nada ali na cadeia abaixo. Ela é a empresa que vai estar acima gerenciando tudo embaixo, então ela não pode ter esse conflito de interesse com absolutamente nada que está abaixo na cadeia hierárquica. Então, tomem muito cuidado com isso. Outra coisa, eu vi recentemente, isso não é tão comum, mas eu vi recentemente uma loja de material de construção e acabamentos, que eu gosto muito, inclusive, tá? Não estou falando mal da loja, eu realmente gosto dela, anunciando um braço de gestão de obras. Acho complicado pelo mesmo motivo. Como que uma das concorrentes ali na questão do preço do material de construção vai estar fazendo a gestão? Quem garante que ela não vai se auto-beneficiar, que ela não vai dar prioridade à cotação de algum produto que está parado lá em estoque, ou então que ela vai de fato fazer cotação com outras lojas e não simplesmente sempre dar prioridade a fazer as compras na loja dela, né? Enfim, eu realmente não gosto desse modelo de negócio. Para mim, a empresa que está gerindo a obra não pode ter envolvimento com absolutamente nada que está ali embaixo, porque senão você não consegue confiar plenamente de que a minha obra está indo bem, porque, enfim, eu tô com uma terceira empresa, né, que não tem nada a ver com o que está sendo fiscalizado ali. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouquinho essa questão. Ela ainda é muito nova, muitas pessoas não conhecem ainda a metodologia de gestão, ainda acham que fazer obra é só contratar um bom pedreiro e depois se frustram lá na frente. Se eu ajudei você, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, que a gente sempre está trazendo bastante conteúdo relacionado, né, à construção, obras, reformas. E se você é aqui do Espírito Santo e quer uma gestão profissional para sua obra, vai ser um prazer conversar com você. Eu estou deixando um link aqui, um QR Code, no qual você consegue entrar em contato com a gente. E se você é de qualquer lugar do Brasil e deseja um projeto arquitetônico, pode vir falar com a gente também. Até mais, gente. Até o próximo vídeo.